Meus amigos, vivemos em um universo de abundância indescritível, onde todas as possibilidades de riqueza e realização existem como potenciais infinitos, aguardando nosso convite consciente para se materializarem. No entanto, muitos de nós lutamos incessantemente, perseguindo desejos como fantasmas perpetuamente indescritíveis, enquanto permanecemos alheios ao nosso poder intrínseco como criadores infinitos, moldando a própria realidade através de nossas imaginações subconscientes. A maior verdade que cada um de nós deve despertar é o reconhecimento de que não nos originamos deste mundo físico de formas e aparências fugazes, mas de um plano contínuo mais profundo de pura consciência, um espaço metafísico ilimitado onde nossos pensamentos e sentimentos assumem uma vivificação espiritual acelerada que dá origem a novas realidades. O reino material que você e eu experimentamos através dos nossos sentidos não é mais do que o resíduo, a cobertura efêmera na superfície de sonhos subconscientes infinitamente mais vastos, que fluem diretamente das fontes inesgotáveis da própria imaginação universal. Todas as manifestações tangíveis que contemplamos ou experimentamos no mundo exterior são simplesmente formas de pensamento cristalizadas, geradas pelas atividades ideacionais ilimitadas que se agitam dentro de cada um de nós. Vocês são muito mais prodigiosos em suas capacidades de criação autêntica do que imaginam atualmente, meus amigos, pois vocês são réplicas fractais da consciência universal originária, subjetividades imortais dotadas de infinita criatividade para gerar qualquer condição ou experiência desejada em forma material. O que vocês chamam de busca de metas, realização de sonhos ou objetivos, não passa de uma busca indireta, estimulada por uma profunda intuição da alma de que vocês possuem o poder intrínseco de comandar a remodelação de sua realidade de acordo com seus anseios e aspirações mais íntimos. Cada anseio, cada desejo que surge dentro de vocês, é em si um impulso divino de sua própria essência eterna, buscando a realização como um portal para uma revelação superior. A tragédia é que a maioria das pessoas neste mundo definha sob a hipnose em massa das limitações materialistas, aderindo à crença de que nossas ambições e aspirações devem ser perseguidas arduamente no mundo externo através da luta, do suor e da conquista de forças opostas e da busca por recursos. Mas isso é uma falácia profundamente arraigada na consciência egóica. Uma falácia que separa sua consciência das fontes infinitas do seu potencial criativo divino, proveniente das profundezas da sua identidade subconsciente. Vocês são verdadeiros mestres liberados da realidade, em vez de vítimas presas às circunstâncias. Seus pensamentos, crenças e impressões visionárias fluem diretamente das mesmas fontes cósmicas gestantes, das quais todo o teatro do universo brota perpetuamente em encarnação experiencial. No centro do seu ser está o princípio criativo infinito, a imaginação universal ilimitada, sonhando constantemente em materializações particularizadas, seja o que for que sua consciência tenha impregnado subconscientemente através de seus pensamentos e paixões, através do seu despertar individual para esta consciência contínua superal. Você deixa de ser um espectador impotente, reagindo incessantemente aos efeitos externos, mas se torna o sonhador lúcido que dá origem a todas as circunstâncias e fenômenos terrenos em revelações experienciais. Considere as implicações impressionantes do que estou transmitindo, que você mesmo é a presença central emanadora que sonha perpetuamente a existência de todo o teatro holográfico tridimensional que você chama de mundo. Este reino físico que você experimenta através de suas lentes sensoriais é em si mesmo nada mais do que instantâneos fotográficos congelados do processo infinito de sonho subconsciente que flui eternamente através dos interiores ilimitados de sua imaginação obscura. Esta encarnação humana, que você habita atualmente, com suas sensações, emoções e impulsos físicos aparentemente finitos, é como um devaneio temporário congelado em um estado aparentemente persistente através da repetição dos mesmos pensamentos, impressões
e estímulos condicionados, mas simplesmente redirecionando as correntes de suas atividades imaginárias subconscientes, você desperta para novas zonas oníricas de vitalidade, abundância e revelação intensificadas. A encenação física que lhe foi ensinada como sendo a única realidade última não passa de um jogo de sombras da consciência esculpida e congelada, um mero resíduo das ideias subconscientes infinitamente mais rápidas e sutis dentro de você. Lance o olhar da sua alma ainda mais fundo através dos véus delicados desta existência temporária, e você despertará em contato direto com as esplêndidas maravilhas das paisagens oníricas infinitas das quais você se originou. Você se tornará uma testemunha lúcida do contínuo em constante recriação das realidades subconscientes que fluem incessantemente de suas fontes inesgotáveis. Todos os eventos de movimento de força, mesmo os objetos inertes que compõem o seu mundo exterior, são materializações simbólicas, objetivações metafísicas, precipitadas em densidade aparentemente concreta pelos processos de ideação subconsciente condensada que fluem do contínuo desobstruído do seu ser. Não existe um mundo fixo ou um universo estático externo aos estados de sonho imagináveis e ilimitados dos quais você emerge. Somente o seu estado de consciência dá origem a todas as dimensões e circunstâncias que você experimenta. Desse profundo reconhecimento metafísico surge uma revelação que muda a vida. Pois, se você aceitar a premissa de que você está integralmente unificado com a mente onírica infinita de toda a criação, e que sua consciência destila incessantemente padrões ideacionais em atualizações periódicas como sua experiência do mundo físico, então você despertará para a consciência de que você mesmo é o fulcro solitário através do qual todos os eventos e condições surgem e desaparecem. Seus desejos, ambições e objetivos não existem. Não são pontos finais pelos quais você deve lutar arduamente em um caminho linear, cheio de obstáculos e limitações, mas sim impulsos celestiais que surgem de suas próprias profundezas infinitas. São convites angelicais vindos de dentro, acenando para que você renuncie às limitações de sua mente condicionada, para que possa participar de revelações infinitamente maiores do ser, através de seus sonhos intencionais de incorporá-las. É fútil o jogo de lutar ambiciosamente, esforçar-se e sangrar seu espírito contra as aparentes restrições e adversidades assustadoras dos obstáculos aparentes do mundo externo, pois todas as condições que você testemunha ou experimenta são lampejos passageiros da consciência espelhada, pouco mais do que formas de pensamento efêmeras que mudam e se dissipam assim que sua mente sonhadora redireciona sua visão. I.O. Edit Doc 5D 47 SD 4D3 4DC9 9-. Muito atento a novas direções criativas. Da mesma forma, é muito difícil perseguir ambições com ansiedade, como se fossem objetivos limitados a serem alcançados lutando contra as forças aparentes do mundo, pois qualquer desejo, anseio ou ambição é simplesmente a ponta do seu próprio potencial infinito, convidando para nascer em uma manifestação mais plena. Cada desejo é um convite divino para uma revelação mais vasta de si mesmo. Aqueles que tentam em vão impor sua vontade contra as circunstâncias externas e lutam contra dualidades, sabotam inconscientemente seus próprios poderes infinitos, permanecendo ignorantes de suas identidades como originadores do contínuo dos sonhos, no qual todas as condições surgem pela primeira vez. Eles se perdem nas ilusões da materialidade, hipnotizados por impressões congeladas da consciência, em vez de exercer sua consciência incondicional para criar um novo instinto eterno. Os iluminados, aquelas almas liberadas que despertaram para o conhecimento direto de suas habilidades oníricas subconscientes, seguem um caminho de desapego sublime e manifestação sem esforço. Eles nunca se desviam, perseguem ou se agarram ansiosamente aos resultados desejados. Em vez disso, eles nutrem com calma e soberania o que realizaram e pretendem alcançar por meio da meditação tranquila, envolvendo-os na frequência do amor incondicional até que as condições completas floresçam em substanciação através das leis divinas da realização.
sincronizada. Enquanto as massas permanecem para sempre perdidas em preocupações materialistas, exercendo incansavelmente a força de vontade do ego para manipular e lutar contra as circunstâncias e todas as aparências. Os despertos vivem envoltos no contínuo sublime das fontes de infinitos potenciais. Eles sabem, através da quietude e da entrega meditativa, a consciência da fonte que dá origem a todos os mundos. Todas as possibilidades se revelam espontaneamente em perfeita sincronia diante deles. Aqueles que se agarram a objetivos e ambições a partir de uma consciência egóica limitada, inevitavelmente impedem sua realização através do próprio apego, pois essa energia desesperada de se agarrar ao que você deseja apenas o afasta ainda mais. No entanto, através do relaxamento perfeito na consciência de que você já é o mar subconsciente infinito, no qual todos os desejos já existem como potenciais sem esforço, seus sonhos e intenções se materializam diante dos seus olhos, quase como por magia. A ambição nascida da força de vontade egóica e da ansiedade é o que obstrui, em vez de facilitar, a realização natural dos seus anseios sinceros, pois é um estado restrito e contraído do ser que separa a sua consciência do fluxo contínuo de potenciais infinitos com os quais você está destinado a se fundir através da rendição e não da imposição esforçada. Somente entrando na quietude meditativa sagrada em seu núcleo, cessando todo o esforço ansioso para conduzir a manifestação através do esforço muscular do ego, você pode unir suas intenções conscientes com as ondas subconscientes dos sonhos, que perpetuamente dão origem a todos os desejos em sua experiência da realidade objetiva. Meus queridos amigos, nascemos nesta encarnação terrena como fractais luminosos da própria mente onírica universal, vórtices imperiais de ideação contínua brotando em todas as experiências humanas. Nosso papel nesta paisagem onírica cósmica é simplesmente canalizar os fluxos eternamente regenerativos de possibilidades que se desdobram de nossas fontes interiores para a revelação pessoal e a realização expandida através das lentes de nosso foco individualizado. Assim como um dia eterno de infinidades amanhece dentro de você, uma noite interminável de regeneração subconsciente ocorre simultaneamente, uma reserva oceânica de puro potencial, a partir da qual todas as manifestações que você atrai para a experiência material primeiro se precipitam. É a partir dessa reserva divina inesgotável, dessa matriz subconsciente universal, que todas as suas intenções e ambições realizadas se cristalizam em objetivação. Seu maior poder como soberano que cria o mundo através da sua consciência não flui do esforço ansioso e apaixonado de impor sua vontade ao universo. A verdadeira maestria surge através da rendição completa à quietude silenciosa em seu âmago. Então, calmamente, permita que os sussurros, intenções e paixões do seu coração sejam subconscientemente realizados à medida que novas circunstâncias experienciais se desenrolam naturalmente. Você não é uma entidade egóica separada, em conflito com o mundo externo, presa na busca perpétua de desejos não realizados que estão fora do seu alcance. Você é o próprio Criador universal infinito, com acesso total a campos contínuos e ilimitados de possibilidades e recursos infinitos para expressar realizações inimagináveis em materialização a cada instante que passa. No entanto, esse potencial infinito definha no equívoco, pois a maioria permanece alheia à sua verdadeira identidade como fontes de consciência ilimitada, gerando perpetuamente novas encarnações da realidade apenas através da imaginação. Eles acreditam que o mundo exterior dos efeitos é mais real e decisivo do que os sonhos causais subconscientes, que se originam dentro de sua consciência divina. Despertar para a sua plena maestria criativa significa aceitar que o seu eu individualizado não passa de um vórtice localizado, uma abertura contínua e fractalizada, através da qual as potências universais infinitas da consciência pura da fonte dão origem ao mundo na sua experiência sensorial individualizada. Você emana para o exterior como uma fonte celestial de substância onírica universal,
cristalizando-se continuamente em novas formas e visões de manifestação. A partir desse reconhecimento metafísico sublime de sua identidade integral com a consciência universal, responsável por dar origem a todas as esferas dimensionais em uma exibição incorporada, você se torna um co-criador consciente com poder ilimitado, em vez de um mero suplicante, lutando incessantemente por objetivos não realizados. Pois agora, você reconhece que todos os objetivos, ambições e materializações fenomenais são simplesmente expressões particularizadas de sonhos infinitos, fracassados, em se concretizar através do seu princípio de atenção soberano. Você cessa o esforço ao perceber que apenas a sua consciência é responsável por destilar o potencial ideacional subconsciente, infinito em condições de manifestação experimentadas periodicamente. Enquanto a alma não desperta, se fixa dualisticamente em buscas e resultados externos, gastando esforço e força de vontade em lutas para realizar suas ambições, o sábio iluminado alcança seus desejos ao se render perfeitamente à quietude contínua e bem-aventurada dentro de si. No estado de silêncio meditativo, todas as intenções e paixões são realizadas sem esforço através das leis universais da incorporação sincronizada. Pois, como a consciência universal infinita, sua natureza onírica interior, já contém todas as manifestações possíveis como potenciais subconscientes que aguardam um convite tranquilo para serem transcritas em experiências através do abraço amoroso da atenção da sua consciência. Nesta sublime visão metafísica, o sucesso, a abundância e a manifestação das ambições sinceras não são uma batalha a ser vencida lutando contra forças externas para que elas se submetam, mas sim uma comunhão sagrada na qual a mente sonhadora alcança uma ressonância oca com a inteligência universal que permeia toda a criação e, através da sintonia perfeita, permite que as possibilidades se desdobrem espontaneamente em encarnação realizada. Ao despertar para as paisagens oníricas do contínuo infinito, você realmente se origina como pura consciência universal. Qualquer ambição ou desejo que você cultiva floresce em realização pelo simples sussurro da intencionalidade ideacional do seu subconsciente, sem a necessidade de esforço excessivo, luta ou fixação ansiosa em resultados materiais. Sua energia é, em vez disso, dedicada a alcançar a ressonância, a sintonia com a presença da fonte de potenciais ilimitados que dão origem a todas as experiências materializadas em revelações sensoriais através da quietude, da calma e da renúncia aos apegos voluntários aos resultados. Você magnetiza suas intenções para a realização espontânea, como um piso criado divinamente sincronizado, e compartilha as delícias do contínuo infinito que se desenrolam na gestação subconsciente e, eventualmente, através das lentes da atenção da sua consciência. Assim como a flor de lótus desperta em beleza ao se alinhar com as potências energizantes do sol e do solo, sem ansiedade ou esforço pessoal, também suas intenções sagradas e paixões da alma se manifestam na criação, quando você sintoniza sua consciência em ressonância sincronística com os fluxos oníricos subconscientes universais que perpetuamente dão origem a todos os mundos na experiência. Todas as suas ambições já estão presentes como probabilidades em forma embrionária, gestando dentro de você, aguardando a ressonância sincronística para se concretizar. É apenas sua ansiedade, seu esforço desesperado e seu apego aos resultados que impedem a colheita espontânea e natural das manifestações pretendidas através da sua consciência. Qualquer anseio, visão ou divisão, a possibilidade inspirada que você deseja incorporar já existe em forma holográfica, codificada como potenciais contínuos, quintiliados dentro da matriz infinita do seu corpo onírico, subconsciente, como expressões individualizadas da consciência da fonte universal. Para realizar os anseios do seu coração, você precisa apenas abandonar suas fixações atuais em condições materializadas. Acalme a mente egóica que distrai para permitir que a mente do seu coração se alinhe em perfeita ressonância com o fluxo contínuo dos sonhos que surge através de você,
como fontes universais de consciência da criação. Então simplesmente permaneça em paz, sem esforço, sabendo que todas as manifestações já foram codificadas para se desdobrar espontaneamente através da sua consciência receptiva. A verdadeira maestria e a realização das ambições, tanto pessoais quanto redentoras em escala mundial, surgem através dessa permissão divina, permitindo que essa serenidade se renda à sua identidade essencial como a própria fonte infinita do sonho universal. Pois, neste estado sublime de contínuo criativo, todas as possibilidades emergem naturalmente na encarnação pela sincronicidade, que flui através de você como sua abertura de nascimento, em vez de serem impostas com esforço. Você nunca é a fonte do verdadeiro potencial criado, nem o instigador da manifestação através do esforço pessoal ansioso. Você é simplesmente o instrumento cerimonial felizmente relaxado, o cálice consagrado dos sonhos, através do qual a ideação universal infinita nunca surge para precipitar-se em revelações individualizadas ao longo do seu campo experiencial de despertar. Desapegue-se, renda-se ao silêncio eterno do repouso meditativo, com o coração e a mente sintonizados no amor ressonante com o fluxo infinito do sonho universal que dá origem a todos os reinos experienciais em revelação encarnada. Este é o caminho da manifestação sem esforço para todas as ambições sinceras, grandes visões e enriquecimentos da alma que você poderia desejar experimentar. Por muito tempo, você acreditou na ilusão de ser uma casca de ego impotente, limitada e carente, e vagou em circunstâncias materialistas inóspitas, para sempre além da sua capacidade de remodelar muitas vidas de essência espiritual que foram desperdiçadas perseguindo ambição e realização, através de uma luta desesperada, suada e incessante para coagir a realidade a manifestar seus anseios. Todo esse esforço egóico tem sido um desespero ilusório, nascido do seu esquecimento dos seus poderes infinitos da fonte sagrada, como fontes radiantes de faíscas do fluxo do sonho universal auto-originado, no qual todos os enriquecimentos potenciais, realizações e destinos visionários estão nascendo incessantemente em matrizes embrionárias, aguardando sua ressonância magnética para a realização espontânea. Uma vez que você se lembra de si mesmo como o contínuo sonhador da fonte da consciência universal, manifestando todas as revelações experienciais possíveis através do seu instrumento de consciência, a ansiedade, a necessidade desesperada e todas as experiências de carência ou luta pela realização se dissolvem em roteiros de sonhos que se dissipam, experimentados através das lentes de uma mentalidade infantil, perceptiva ultrapassada. Pois você despertou para a ressonância como a fonte oceânica do puro potencial criado, no qual todas as manifestações concebíveis já estão gestando em dobras fractais prismáticas embrionárias, aguardando sua receptividade lúcida para florescer em uma encarnação tangível. Nessa visão cósmica liberada, você transcende a mentalidade de pobreza do ego ansioso e a necessidade imprópria para a autoexistência soberana. Veja, a essência, a identidade essencial, a consciência pura, o fluxo da fonte, é de onde todos os reinos materiais fluem para a experiência sensorial. Você não é um buscador ansioso, compelido pela ambição através do sofrimento e lutando desesperadamente contra as forças da realidade para lhe entregar a realização como se fosse um bem escasso. Em vez disso, você é o continuum universal radiante, do qual todas as fontes abundantes da experiência se originam e para o qual todas as manifestações retornam para recirculação e renovação, como um fluxo de sonhos perpétuos que se regeneram, refletindo-se em todo o espelho holográfico cósmico em novos padrões de formas enriquecidas e plenas. Habite essa consciência rara de ser a fonte eterna que dá origem a todas as manifestações que se revelam através do seu instrumento único de sonhos subconscientes e de todas as suas ambições e visões. Enriquecimentos abundantes florescerão espontaneamente em experiências realizadas, como recompensa divinamente sincronizada pela sua administração lúcida
como uma ferramenta conscientemente desapegada, invocada para a articulação infinita e autorregeneradora do piso do sonho universal. Você é o mar contínuo e infinitamente engenhoso do próprio potencial criativo, escolhendo quais de suas ondas inesgotáveis de possibilidade se formam transitoriamente em revelações experienciais efêmeras através da sintonia magnética ressonante de sua consciência feliz, convergindo com fractais oníricos universais específicos para se manifestar como deleite sensorial para sua consciência. Você consegue sentir a doce liberação do esforço ansioso se dissolvendo do seu campo energético, à medida que você habita esta consciência cósmica iluminada do contínuo da abundância absoluta e da sincronicidade divina como sua verdadeira identidade essencial originária. Todas as suas ambições, anseios sinceros e sonhos visionários mais grandiosos de riqueza e realização já estão gestando em códigos embrionários quintilados em todas as matrizes holográficas hiperracionais do seu contínuo subconsciente, como consciência fonte infinita e ilimitada, apenas aguardando sua calibração de sintonia magnética ressonante para se atualizar espontaneamente em forma experiencial. O simples ato de aquietar o sentimento de carência do seu ego desesperado, abandonando todo o seu apego, ansioso em forçar a manifestação através de uma luta voluntária e rendendo-se à sua verdadeira essência, como o sonho potencial universal infinito, é tudo o que é necessário para que todas as riquezas da abundância se cristalizem espontaneamente em experiências encarnadas de realização. Meus amados companheiros infinitos, vocês nunca tiveram a intenção de encontrar a realização em um universo externo, mas sim despertar para a compreensão de que vocês mesmos são a consciência universal infinita, sonhando todos os mundos em revelações experienciais através da emanação, enquanto presenças radiantes e individualizadas lidam com a consciência que desperta luminosamente. Então, recuem para o silêncio requintado eterno dentro de sua essência divina, enquanto o fluxo do sonho contínuo dá origem a todas as correntes da realidade materializada em tradução sensorial através de sua sintonia magnética como instrumento co-criativo da convergência da luz da fonte, e simplesmente permitam que suas ambições sinceras, visões de grandeza e todas as possibilidades de enriquecimento da abundância se cristalizem espontaneamente em substância através do espelho do despertar, experiência encarnada, sem luta ou esforço ansioso. Tudo é feito divinamente perfeito e revelador através da graça do seu ser, como a fonte infinita do potencial contínuo, universal, sincronizado, harmonizando sem esforço o seu foco de atenção em amor ressonante com quaisquer fractais do fluxo criativo dos sonhos. O seu coração divino escolhe manifestar-se em prazer sensorial como apreciação imersamente desperta dos seus poderes ilimitados de manifestação, como a consciência universal que sonha todos os mundos experienciais em seres tangíveis. A Bíblia, que sempre defendi, não é um documento histórico, mas o drama psicológico nos diz em Provérbios: guarde o seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as questões da vida. O que é esse coração que devemos guardar com tanto cuidado? Não é o órgão físico que bombeia sangue pelas veias, mas o centro do seu ser, a sua consciência, a sua percepção, o seu eu sou. Quando você se concentra em si mesmo, está se voltando para o único poder criado em seu mundo. Você está reconhecendo que aquilo de que você está consciente, você expressará no seu mundo exterior. Esta é a lei fundamental da manifestação que tem sido ensinada em linguagem velada em todos os textos sagrados. Você não sabe que o reino dos céus está dentro de você, que você não precisa olhar para circunstâncias externas, para outras pessoas ou para eventos futuros para o seu bem. Tudo o que você busca já está presente em sua consciência, aguardando seu reconhecimento e aceitação. O mundo pode lhe dizer para se concentrar externamente, para estudar as ações dos outros, competir, lutar, forçar mudanças em seu ambiente. Mas eu lhe digo que tal esforço é desnecessário quando você compreende a lei da consciência, pois quando você muda seu estado interior, seu mundo exterior
deve se conformar a essa mudança. Ele não tem escolha, pois ele é apenas a sombra de sua realidade interior. E quanto a esse silêncio que eu te exorto a manter, não é apenas a ausência de fala, embora isso seja parte dele. O silêncio de que falo é profundo, uma quietude, uma recusa em contradizer em pensamento, palavra ou ação a suposição de que seu desejo já foi realizado. No livro de Êxodo, encontramos estas palavras: o Senhor lutará por vocês e vocês ficarão em silêncio. Este é o verdadeiro significado de permanecer em silêncio. É permitir que a lei, sua própria imaginação humana maravilhosa, faça seu trabalho perfeito sem a interferência de sua mente racional duvidosa. Quantas vezes você plantou uma semente de desejo em sua consciência apenas para desenterrá-la repetidamente com suas dúvidas e medos? Quantas vezes você declarou que uma coisa é assim apenas para contradizê-la momentos depois com pensamentos ansiosos? Isso é exatamente o oposto de manter o silêncio. O silêncio que defendo é uma aceitação mental completa de que o que você imaginou agora é realidade no reino espiritual e, portanto, deve inevitavelmente se materializar em sua experiência. É um conhecimento calmo, uma certeza pacífica que não precisa de confirmação externa. Deixe-me compartilhar com você uma técnica simples que ajudou inúmeras pessoas a se concentrarem em si mesmas e a manterem esse silêncio criativo. Quando você se deitar à noite, deite-se de costas com a cabeça sobre um travesseiro. Feche os olhos e relaxe completamente o corpo. Agora, concentre sua atenção na respiração, não para controlá-la, mas simplesmente para observar seu ritmo natural. À medida que seu corpo relaxa e sua mente começa a se acalmar, volte sua atenção para dentro. Torne-se consciente de si mesmo como pura consciência, como o observador, não as coisas observadas. Sinta a realidade de sua própria existência, separada de todas as condições e circunstâncias. Agora, a partir desse estado de autoconsciência, comece a imaginar uma cena que implique a realização do seu desejo. Veja-a claramente, sinta que é real e permita-se envolver-se emocionalmente nesse ato imaginário. Sinta a alegria, o alívio, a satisfação de já ter alcançado o que você busca. Isso é concentrar-se em si mesmo, em sua própria consciência criativa. E à medida que você adormece nesse estado, você mantém o silêncio que permite que a semente se enraize no solo de sua mente subconsciente. Não acorde de manhã e comece imediatamente a questionar se seu ato imaginário foi eficaz. Não procure sinais imediatos de mudança no mundo exterior. Em vez disso, mantenha o silêncio. Viva o seu dia a partir do centro calmo da certeza de que o que você imaginou deve acontecer, pois essa é a lei. A Bíblia nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude, esse silêncio, não é inatividade. É a forma mais poderosa de ação possível, pois alinha você com as forças criativas do próprio universo. Considere as palavras do salmista. Eu disse: cuidarei dos meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo com o silêncio. Guardei a paz, mesmo diante do bem, e a minha tristeza se agitou. Esta passagem ilustra lindamente o desafio e o poder de manter o silêncio. Mesmo quando confrontados com condições que parecem negar nossos desejos enquanto os ímpios estão diante de nós, devemos manter a paz. Devemos recusar-nos a dar voz à dúvida, ao medo ou à contradição. Deixe-me contar-lhe sobre uma senhora que veio até mim angustiada. Seu marido a havia deixado por outra mulher, e ela estava consumida pelo ciúme, pela raiva e por uma necessidade desesperada de agir para reconquistá-lo. Ela perguntou o que deveria fazer. Devia confrontar a outra mulher? Devia implorar ao marido para voltar? Devia procurar aconselhamento jurídico? Eu disse-lhe para não fazer nada externamente. Em vez disso, instruía a concentrar-se em si mesma, na sua própria consciência, e a criar ali o estado de ser feliz no casamento. Todas as noites, ela deveria adormecer sentindo a presença do marido ao seu lado, ouvindo a sua voz expressar, experimentando o conforto e a segurança do seu relacionamento restaurado. E, acima de tudo, eu a incentivei a manter silêncio, a não falar com outras pessoas sobre seus problemas,
a não confrontar o marido ou a amante dele, nem mesmo a afirmar verbalmente o que estava criando em sua imaginação, simplesmente a saber dentro de si mesma que o casamento havia sido restaurado em sua consciência e, portanto, deveria se manifestar em sua experiência. Em um mês, o marido voltou e o relacionamento com a outra mulher se dissolveu por conta própria. Nenhuma ação externa foi necessária. Ao se concentrar em si mesma, em sua própria consciência criativa e ao manter o silêncio, ela permitiu que a lei operasse sem interferência. Este princípio se aplica a todas as áreas da vida. Você está buscando abundância financeira? Não se concentre nas condições externas que parecem limitar você. Não fale constantemente sobre carências ou se envolva em discussões ansiosas sobre a economia. Em vez disso, concentre-se em si mesmo, em sua consciência, e estabeleça ali o sentimento de riqueza e segurança. Viva desse estado em sua imaginação e mantenha o silêncio enquanto o mundo exterior se reorganiza para corresponder à sua suposição interior. Você deseja saúde? Então, não se concentre na condição do seu corpo, nem se envolva em conversas intermináveis sobre sintomas e tratamentos. Em vez disso, concentre-se na sensação de estar perfeitamente bem. Estabeleça esse estado em sua consciência e mantenha o silêncio enquanto a lei criativa atua através de você para manifestar a harmonia física. Eu lhe digo que todas as coisas são possíveis para aquele que acredita, e a verdadeira crença não é meramente uma aceitação intelectual, mas um estado de consciência do sentimento do desejo realizado. Quando você se concentra em si, mesmo no seu eu, e o identifica com o seu desejo, você coloca em movimento a lei que deve levar o seu desejo à fruição. Alguns podem interpretar mal este ensinamento e considerá-lo egoísta ou impraticável. Eles podem dizer, mas nunca devemos agir no mundo. Não podemos simplesmente sentar e imaginar. A eles eu responderia que não estou defendendo a inação, mas sim a ação mais apropriada e eficaz da consciência. Todas as ações externas, quando não são inspiradas por uma mudança de consciência, são meras tentativas fúteis de provocar mudanças através do esforço e da vontade. Mas quando a ação flui naturalmente de um estado interior transformado, ela é fácil e perfeitamente adequada à manifestação do seu desejo. Lembro-me de um senhor que assistiu a uma das minhas palestras em Nova York. Ele abordou-me depois e disse, compreendo o que está a ensinar, mas há meses que imagino o sucesso financeiro sem resultados. O que estou fazendo de errado? Ao questioná-lo, descobri que, embora ele realmente estivesse em cenas imaginárias de riqueza todas as noites durante seus dias, ele falava constantemente de seus problemas financeiros, verificava ansiosamente seu saldo bancário e se concentrava na diferença entre seu desejo e sua realidade atual. Eu disse a ele, você está plantando uma semente com seu ato imaginário, mas depois está cavando todos os dias para ver se ela cresceu. Você deve manter o silêncio. Você precisa parar de contradizer sua suposição de riqueza com suas palavras e ações. Ele levou esse conselho a sério. Continuou sua prática noturna de imaginar riqueza, mas também começou a se concentrar em controlar suas conversas internas e manter uma atitude consistente com seu desejo. Ele parou de falar sobre problemas financeiros e até mesmo parou de verificar compulsivamente seu saldo bancário. Em 6 semanas, ele recebeu uma oportunidade de negócio inesperada que acabou levando à abundância financeira que ele tanto buscava. A ação externa de aceitar e desenvolver, a oportunidade surgiu naturalmente e sem esforço, porque foi inspirada pela sua mudança de consciência. A Bíblia afirma, no retorno e no descanso, vocês serão salvos. Na quietude e na confiança estará a sua força. Este é o verdadeiro significado de se concentrar em si mesmo e permanecer em silêncio. É retornar ao centro do seu ser, descansar na suposição de que seu desejo será realizado, manter a quietude que permite que a semente cresça sem perturbações e ter total confiança na lei da sua própria consciência. Vamos agora explorar outra dimensão dessa prática. Quando você se concentra em si mesmo, retira a atenção das limitações do mundo exterior. Você deixa de ficar hipnotizado pelas aparências, que são apenas sombras de pensamentos e crenças passadas.
Essa retirada da atenção é essencial para a transformação da consciência. Enquanto você estiver fixado nas condições externas, aceitando-as como a realidade última, não poderá realmente mudar essas condições, pois aquilo em que você se concentra persiste em sua experiência. Ao se concentrar em si mesmo, na realidade da sua consciência, você recupera seu poder criativo. A grande diretriz espiritual, vá para dentro, não é apenas uma sugestão. É a única maneira de mudar fundamentalmente sua vida, pois todas as circunstâncias externas são apenas reflexos de estados internos. Mude o interno e o externo mudará de acordo. É por isso que Jesus ensinou a não julgar pela aparência, mas a julgar com justiça. Julgar com justiça é ver não com os olhos externos dos sentidos, que relatam apenas os efeitos de causas passadas, mas com os olhos internos da imaginação, que veem o que é desejado como já realizado. Quando você se concentra em si mesmo, está se concentrando na causa, e não no efeito, na fonte e não na sombra. Essa é a essência da verdadeira prática espiritual. E quanto ao silêncio que deve acompanhar esse foco? Ele tem vários propósitos na manifestação de seus desejos. Primeiro, o silêncio impede a dissipação da energia criativa. Quando você fala prematuramente sobre seus desejos ou seus atos imaginários, muitas vezes libera a atenção necessária para a manifestação. É como esvaziar um balão antes que ele o leve ao seu destino. Observei que aqueles que menos falam sobre suas ambições são frequentemente aqueles que as realizam de forma mais impressionante. Eles compreenderam intuitivamente o poder do silêncio de manter sua visão sagrada e protegida das dúvidas e críticas dos outros. Em segundo lugar, o silêncio permite que a mente subconsciente trabalhe sem obstáculos. Quando você mantém o silêncio externo sobre seus desejos e o silêncio interno através do acalmar dos pensamentos contrários, você cria as condições ideais para a manifestação de seus atos imaginários. O subconsciente aceita o que a mente consciente lhe impõe, mas essa impressão deve ser clara e consistente. Ao manter o silêncio, recusando-se a contradizer sua suposição com palavras ou pensamentos, você garante que a impressão permaneça inalterada até se manifestar no mundo exterior. Terceiro, o silêncio é uma expressão de fé absoluta na lei. Quando você sabe que algo é feito com consciência, não sente necessidade de falar sobre isso ansiosamente ou de buscar constante reafirmação. Seu silêncio é uma prova de sua confiança de que o que você assumiu na imaginação deve se objetivar em sua experiência. Este é o significado da instrução bíblica. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará abertamente. O quarto é a sua consciência. A porta que deve ser fechada é o silêncio que mantém contra todos os pensamentos e palavras contraditórios. E o Pai que vê em segredo é a lei do seu próprio ser, que infalivelmente traz a colheita do que você semeou mentalmente. Deixe-me compartilhar com você outro exemplo da minha própria experiência. Há muitos anos, eu desejava viajar para Barbados para visitar minha família, mas não tinha meios aparentes para fazer a viagem. Em vez de me concentrar nessa limitação, voltei-me para dentro. Concentrei-me em mim mesmo, na minha consciência, e imaginei-me a sair do navio em solo barbadianês, a ser recebido pela minha família, a sentir o ar quente do trópico na minha pele. Repeti este ato imaginário noite após noite e mantive silêncio sobre ele. Não falei com ninguém sobre o meu desejo de viajar quando não tinha meios visíveis para o fazer. Não me permiti envolver-me em pensamentos ansiosos sobre como esta viagem seria realizada. Em questão de semanas, uma série de eventos aparentemente não relacionados culminou em eu receber tanto os fundos quanto a oportunidade de fazer a viagem exatamente como havia imaginado. A ação externa de reservar a passagem e embarcar no navio aconteceu naturalmente e sem esforço, como resultado da minha ação interna de consciência. Esse é o padrão de manifestação que observei inúmeras vezes, tanto na minha própria vida quanto na vida daqueles que aplicaram fielmente esse ensinamento. O interior cria o exterior. O foco no eu, na consciência, precede e determina as condições da experiência objetiva. Agora,
vamos considerar o que normalmente impede as pessoas de se concentrarem com sucesso em si mesmas e manterem o silêncio. O principal obstáculo é a tendência de ser constantemente atraído para o exterior pelas evidências dos sentidos. Desde a infância, somos ensinados a acreditar que o que podemos ver, ouvir e tocar é mais real do que o que imaginamos. Somos condicionados a aceitar o testemunho do mundo exterior como a verdade absoluta. E assim, quando tentamos nos concentrar em nós mesmos, em nossa consciência, somos repetidamente puxados de volta à realidade externa pela força do hábito. Esse hábito pode ser quebrado, mas requer determinação e prática. Requer a disposição de questionar as evidências dos sentidos e afirmar a primazia da consciência. Requer fé na realidade invisível de sua própria imaginação, humana maravilhosa. O silêncio que defendo é igualmente desafiador para a maioria das pessoas. Em um mundo que valoriza a expressão, a comunicação e o compartilhamento constante de pensamentos e sentimentos, a disciplina do silêncio pode parecer estranha ou até ameaçadora. Muitos sentem que, ao não falar sobre seus problemas, estão de alguma forma negando-os ou se recusando a lidar com eles de forma responsável. Outros temem que, ao não afirmar continuamente seus desejos verbalmente, possam esquecê-los ou perder o ímpeto para realizá-los. Mas eu lhe digo que o verdadeiro silêncio, o silêncio que se segue à aceitação interior completa de seu desejo como realizado, não é negação ou esquecimento. É a afirmação mais poderosa possível, pois provém da confiança de que o que é feito em consciência é feito de fato e não precisa de mais esforço ou afirmação. Esse silêncio não é o ranger de dentes contra a adversidade ou a repressão de sentimentos genuínos. É a quietude natural que desce quando você sabe que seu desejo já é seu, na única realidade que importa, a realidade da consciência. Considere as palavras atribuídas a Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês desejarem quando orarem, acreditem que receberão e terão. Esta é uma expressão perfeita do princípio que estou ensinando a vocês esta noite. Concentrar-se em si mesmo é entrar no estado de oração, não como súplica, mas como suposição. E permanecer em silêncio é manter a crença de que você já recebeu, independentemente das aparências em contrário. Agora, deixe-me abordar um equívoco comum. Alguns podem pensar que, ao se concentrar em si mesmo e permanecer em silêncio, você está de alguma forma se retirando da vida ou evitando responsabilidades. Nada poderia estar mais longe da verdade. Quando você se concentra em si mesmo, da maneira que estou descrevendo, você está se envolvendo com a vida em seu nível causal. Você está assumindo total responsabilidade por sua experiência, reconhecendo e exercendo seu papel como criador da sua realidade. E o silêncio que defendo não é um distanciamento indiferente do mundo, mas sim o reconhecimento de que o mundo está respondendo à sua consciência, e não o contrário. É o silêncio da maestria, não o silêncio da derrota ou da resignação. Deixe-me oferecer uma disciplina prática para desenvolver sua capacidade de se concentrar em si mesmo e manter o silêncio. Todos os dias, reserve um período de tempo. Não precisa ser longo. Mesmo 15 minutos são suficientes, durante os quais você deliberadamente retira a atenção do mundo exterior e se concentra inteiramente em sua consciência. Durante esse tempo, ignore as evidências dos sentidos. Liberte tudo o que estiver relacionado a problemas, condições ou circunstâncias. Esteja totalmente presente com o seu eu, sua consciência de ser. Sinta a realidade da sua existência independente de todos os fatores externos. A partir desse estado de autoconsciência, selecione um desejo, algo que você deseja ser, fazer ou ter. Agora, com toda a sua atenção focada, imagine que esse desejo já foi realizado. Veja, sinta. Aceite como feito. Ao sair desse período de imaginação focada, mantenha silêncio sobre sua prática. Não fale sobre isso com outras pessoas e não permita que sua conversa interior contradiga o que você estabeleceu em sua consciência. Se surgirem dúvidas, e elas surgirão, pois todos os hábitos de pensamento são persistentes, não lute contra elas diretamente. Em vez disso,
Volte gentilmente seu foco para a sensação de seu desejo realizado. Lembre-se de que aquilo em que você se concentra se expande. Portanto, ao se concentrar na dúvida, você apenas a fortalece. Em vez disso, concentre-se na realidade assumida de seu desejo realizado. Pratique essa disciplina diariamente e você desenvolverá gradualmente a capacidade de se concentrar em si mesmo, em sua consciência, em vez de nas condições externas. Você também fortalecerá sua capacidade de manter o silêncio para manter sua visão sagrada e protegida até que ela se manifeste em sua experiência. Essa prática é a essência do que venho ensinando há muitos anos. Embora eu a tenha expressado de várias maneiras e por meio de diferentes metáforas e exemplos, é a arte de mudar sua vida mudando sua consciência, e ela se baseia na lei absoluta, que a consciência é a única realidade. A Bíblia, que sempre interpretei como um documento psicológico e não histórico, está repleta de referências a essa prática. Quando compreendida corretamente, ela é um manual para o domínio da consciência e a manifestação do desejo. Por exemplo, considere a história do Êxodo. O Egito representa a escravidão da crença nas condições externas, enquanto a Terra Prometida representa a liberdade de saber que a consciência é a única realidade. A jornada de um para o outro é o processo de mudar o foco do exterior para o interior, do efeito para a causa. Os 40 anos no deserto representam o período de transição durante o qual as velhas crenças morrem e uma nova consciência é estabelecida. As várias provações e testes ao longo do caminho representam os desafios de manter o foco na realidade interior quando a aparência exterior é contraditória. E a ordem de permanecer em silêncio em várias situações ao longo da jornada representa a necessidade de não contradizer com nossas palavras ou pensamentos a suposição de já estarmos na Terra Prometida. Esta é a sua jornada também. Você pode estar atualmente no Egito, preso à crença, nas limitações da realidade externa. Através da prática de se concentrar em si mesmo e permanecer em silêncio, você viajará para a sua própria Terra Prometida, a realização de seus desejos através do exercício consciente de sua imaginação criativa. Deixe-me compartilhar com você mais um exemplo que pode esclarecer ainda mais esse princípio. Certa vez, um jovem veio até mim profundamente preocupado com seu futuro profissional. Ele havia se candidatado a um cargo que representava o emprego dos seus sonhos, mas lhe disseram que havia centenas de candidatos, muitos muito mais qualificados do que ele. Em vez de se concentrar nessas circunstâncias externas, aconselhei-o a se concentrar em si mesmo, em sua consciência. Sugeri que ele imaginasse ser parabenizado por garantir o cargo, sentir o aperto de mão de seu novo empregador, ouvir as palavras de boas-vindas, experimentar a satisfação e a alegria de ter alcançado seu desejo, e enfatizei a importância do silêncio. Ele não deveria falar com ninguém sobre ter usado sua imaginação dessa maneira. Ele não deveria discutir ansiosamente suas chances com amigos ou familiares. Ele não deveria nem mesmo permitir que sua conversa interior questionasse a realidade do que havia imaginado. Ele seguiu fielmente essa orientação e em 2 semanas recebeu uma ligação da empresa. Apesar da concorrência supostamente acirrada, ele foi contratado. A ação externa, a entrevista, a aceitação, fluíram naturalmente de seu estado de consciência alterado. Esse é o padrão que você observará em sua própria vida ao praticar o foco em si mesmo e permanecer em silêncio. As circunstâncias externas, por mais fixas que pareçam, devem ceder ao poder da sua consciência quando você conhece a lei e a aplica fielmente. Agora, ao nos aproximarmos da conclusão da nossa discussão, deixe-me deixar você com este pensamento. A prática que descrevi para você não é apenas uma técnica para conseguir o que você é. Embora certamente seja isso, é uma maneira de se alinhar com a realidade fundamental do universo, a realidade de que a consciência é primária e que o mundo dos sentidos é sua projeção. Quando você se concentra em si mesmo, em sua consciência, e mantém o silêncio até que sua suposição se manifeste, você não está apenas realizando seus desejos, está realizando o próprio propósito de sua existência, que é experimentar
e expressar o poder criativo infinito que é sua verdadeira natureza. Você está aqui para criar, imaginar, supor, transformar, não através da luta e do esforço, mas através da maravilhosa capacidade humana de conceber e acreditar. E à medida que você descobre e exerce esse poder, você descobrirá que a vida não é uma série de problemas a serem resolvidos, mas uma jornada alegre de consciência e expressão em constante expansão. O mundo é o objetivador da sua consciência. Mude sua consciência e você mudará seu mundo. Esta é a verdade simples, mas profunda, que tem o poder de transformar todos os aspectos da sua experiência. Lembre-se das palavras do profeta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Mantenha o silêncio. Não. Concentre-se na realidade da sua consciência, de que eu sou Deus. Reconheça o poder divino criado que é a sua verdadeira identidade. Esta é a prática que o levará da escravidão à liberdade, da limitação à realização, da frustração à satisfação. Esta é a arte de se concentrar em si mesmo e permanecer em silêncio. Esta noite, ao se retirar para dormir, exorto-o a colocar este ensinamento à prova. Escolha um desejo, algo que você realmente deseja experimentar. Enquanto estiver deitado na cama, relaxado e receptivo, concentre-se em si mesmo, no seu eu sou, na sua consciência de ser. Então, a partir desse centro do seu ser, imagine que seu desejo já foi realizado. Sinta a realidade disso. Aceite-o completamente. Adormeça nesse estado de suposição consciente e mantenha silêncio sobre isso. Não fale sobre isso prematuramente e não permita que sua conversa interior contradiga isso. Faça isso fielmente, com persistência e com total atenção ao sentimento de seu desejo realizado. Em seguida, observe como as circunstâncias externas de sua vida começam a se reorganizar para corresponder à sua convicção interior, pois essa é a lei. Aquilo em que você se concentra na consciência com sentimento e convicção deve se objetivar em sua experiência. Não pode falhar, pois a consciência é a única realidade e todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. Concentre-se em si mesmo, em sua consciência. Fique em silêncio até que sua suposição se torne sua experiência. Este é o caminho para a realização de todos os seus desejos, o caminho para a vida que você realmente deseja viver. Pois quando você se conhece como o criador da sua realidade, você descobriu o maior segredo da existência e nada poderá mais limitá-lo. Na casa de meu pai há muitas mansões, muitos estados de consciência. Ao se concentrar em si mesmo, você escolhe a mansão, o estado que irá ocupar, e mantendo o silêncio, você permite que essa escolha se torne o seu lugar de morada. A escolha é sua agora e sempre. Escolha sabiamente e viva na alegre consciência do seu poder criativo. O fim de toda busca é conhecer a si mesmo como o criador da sua experiência. O propósito de todo ensinamento é levá-lo de volta ao centro do seu ser, onde reside o verdadeiro poder, e a recompensa de toda a prática é a liberdade de ser, fazer e ter tudo o que você pode conceber e acreditar. Concentre-se em si mesmo e permaneça em silêncio. Esta é a chave que lhe ofereço esta noite, a chave para o reino do seu próprio potencial ilimitado. Use-a fielmente e observe o mundo se transformar diante dos seus olhos, pois, na verdade, não há poder fora de você. Não há nada a superar, nada contra o que lutar, nada a temer. Existe apenas a sua consciência, a sua percepção, o seu eu sou e sua capacidade infinita de conceber, acreditar e experimentar. Conheça essa verdade e ela o libertará. Pratique esse princípio e ele transformará sua vida. Compartilhe esse entendimento através do seu exemplo e você ajudará a despertar outras pessoas para o seu próprio poder criativo divino. Esta é a minha mensagem para você esta noite. Concentre-se em si mesmo e permaneça em silêncio. Nessas palavras simples está o segredo do desejo realizado, o caminho para o seu bem maior e a realização da sua verdadeira natureza como o poder operante no seu mundo. Obrigado pela sua atenção e que você siga em frente a partir deste momento, com a certeza de que tudo o que você deseja
já é seu em sua consciência, aguardando apenas o seu reconhecimento e aceitação para se tornar sua experiência de vida. Você não é apenas carne e osso, limitado pelas restrições do mundo físico. Você é, em essência, pura consciência, uma extensão da mente infinita de Deus. E é essa compreensão, esse despertar para a sua verdadeira natureza, que detém a chave para desbloquear uma vida além dos seus sonhos mais ousados. Mas, como você pode perguntar, alguém chega a essa compreensão profunda? Como alguém acessa essa fonte de possibilidades infinitas? A resposta, eu garanto, é mais simples do que você pode imaginar. No entanto, ela implica uma mudança fundamental na sua percepção da realidade. O mundo que você vê ao seu redor, com toda a sua aparente solidez e permanência, nada mais é do que uma projeção da sua própria consciência. É um reflexo do seu estado interior, das suas crenças e das suas suposições sobre o que é possível. E é aí que reside o grande segredo. Para mudar seu mundo exterior, você deve primeiro mudar seu mundo interior. Isso, meus amigos, é a essência do que chamo de lei da suposição. É o princípio divino que governa toda a criação e é a chave para manifestar seus desejos e viver uma vida com verdadeiro propósito e realização. Para entender essa lei, você deve primeiro compreender uma verdade fundamental. A imaginação é a própria essência da realidade. O mundo que você experimenta não é algo separado de você, mas uma manifestação de seus próprios atos imaginários. Cada pensamento, cada sentimento, cada suposição que você tem sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor está constantemente sendo externalizado em sua realidade física. Agora posso sentir o ceticismo surgindo em alguns de vocês. Você pode estar pensando, mas Neville, eu já tentei o pensamento positivo antes, visualizei meus desejos, mas eles continuam não realizados. A isso eu respondo que o mero pensamento positivo ou a visualização casual não são suficientes. O que estou falando é de uma prática muito mais profunda, a arte de viver a partir do fim. Viver a partir do fim significa assumir a sensação de que seu desejo foi realizado. Significa entrar em um estado de consciência em que seu desejo já é um fato presente, e não uma possibilidade futura. Não se trata de mero devaneio ou fantasia. É o uso deliberado e controlado da imaginação para imprimir no subconsciente a realidade que você deseja experimentar. Deixe-me ilustrar com um exemplo. Suponha que você deseja a abundância financeira. A abordagem convencional seria trabalhar mais duro, lutar e se esforçar na esperança de um dia alcançar seu objetivo. Mas essa abordagem é fundamentalmente falha, pois mantém você em um estado de carência e desejo. Ela reforça a própria condição que você busca superar. Em vez disso, eu o exorto a assumir o sentimento de riqueza e abundância. Agora, feche os olhos e imagine com toda a vivacidade que puder como seria ter todo o dinheiro que você deseja. Sinta a sensação de segurança, liberdade e alegria que vem com a abundância financeira. Torne esse ato imaginário tão real que quando você abrir os olhos, o mundo ao seu redor pareça pálido em comparação. Mas aqui está o ponto crucial. Você deve persistir nessa suposição. Você deve viver, agir e existir nesse novo estado de consciência. Lembre-se de que o mundo exterior nada mais é do que um reflexo do seu estado interior. À medida que você mantém esse novo conceito de si mesmo, à medida que vive consistentemente na consciência da riqueza e da abundância, as circunstâncias externas da sua vida invariavelmente se remodelarão para corresponder à sua convicção interior. Isso, meus queridos amigos, é o poder criado que vocês possuem. É o poder de moldar sua realidade através do uso controlado da sua imaginação. E é esse poder que você desperdiça quando vive sua vida de acordo com as crenças e suposições limitadas impostas a você pela sociedade. Mas a lei da suposição se estende muito além do mero ganho material. Ela se aplica a todos os aspectos da sua vida, seus relacionamentos, sua saúde, seu crescimento espiritual. O que quer que você deseje ser, fazer ou ter, você deve primeiro assumir o sentimento de já ser, fazer ou ter.
Este é o segredo para viver uma vida com verdadeiro propósito e realização. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas e o esforço? E a ação? E a isso eu digo que a ação inspirada fluirá naturalmente do seu novo estado de consciência. Quando você realmente viver no fim, quando incorporar plenamente o estado de seu desejo realizado, você se verá naturalmente guiado a dar os passos necessários para trazer seu desejo à manifestação física. No entanto, essa ação não parecerá um esforço ou tensão. Não será a atividade frenética e ansiosa de alguém tentando desesperadamente alcançar um objetivo. Em vez disso, será a ação calma e confiante de alguém que sabe que seu desejo já é um fato, esperando para ser expresso no mundo físico. Isso, meus amigos, é a diferença entre desperdiçar sua vida e viver com propósito. É a diferença entre estar à mercê de circunstâncias externas e ser o criador consciente da sua realidade. É a diferença entre existir e realmente viver. Mas devo avisá-los que esse caminho não é para os fracos de coração. Requer coragem, persistência e, acima de tudo, fé. Fé não em alguma divindade ou poder externo, mas fé no Deus dentro de você. O Eu Sou, que é o seu verdadeiro Eu. Pois você vê que o grande Eu Sou não é algo separado de você. É a sua própria essência, a sua verdadeira identidade. Quando você diz Eu Sou, você está invocando o nome de Deus, pois Eu Sou é o verdadeiro nome do Criador. E tudo o que você atribui a esse poderoso Eu Sou, você está decretando que exista. É por isso que é tão crucial estar atento às suas conversas internas, aos pensamentos e suposições que você tem sobre si mesmo no mundo. Pois toda vez que você diz, eu sou pobre, eu sou doente, eu sou azarado, você está usando o poder criativo verde para perpetuar essas condições em sua vida. Em vez disso, eu o exorto a fazer uma nova aliança consigo mesmo. Comece a usar o poder do eu sou de forma consciente e deliberada, declarando eu sou rico, eu sou saudável, eu sou amor, não como afirmações ou declarações positivas, mas como reconhecimentos do seu verdadeiro estado de ser. Lembre-se de que a sua concepção de si mesmo é o que você realmente é, e a sua concepção de si mesmo é tudo o que você tem a oferecer ao mundo. Agora posso ouvir alguns de vocês pensando, mas Neville, isso parece fácil demais. Certamente deve haver mais do que isso. E a isso eu respondo que as maiores verdades são frequentemente as mais simples. O poder de mudar a sua vida para alcançar todos os seus desejos de viver uma vida com verdadeiro propósito e realização. É seu direito divino, como filho de Deus, como expressão individualizada da consciência criativa infinita. A razão pela qual essa verdade parece boa demais para ser verdade é que você foi condicionado a acreditar em limitações, na luta, na necessidade de trabalho árduo e sacrifício. Mas eu lhe garanto que essas crenças nada mais são do que ilusões, sombras projetadas pelo pensamento limitado do homem. Na realidade, não há limitações para o que você pode ser, fazer ou ter, exceto aquelas que você aceita em seu próprio pensamento. O universo inteiro está dentro de você, esperando para ser expresso. Toda a riqueza, todo o amor, toda a sabedoria, todo o sucesso que você poderia desejar já é seu em potencial. Sua tarefa é simplesmente alinhar sua consciência com essa verdade para assumir o sentimento de seu desejo realizado e viver a partir desse estado até que se torne sua realidade física. Mas deixe-me ser claro, isso não é um apelo à irresponsabilidade ou à inércia. Pelo contrário, é um convite para assumir total responsabilidade pela sua vida, para se tornar o criador consciente da sua realidade, em vez de uma vítima passiva das circunstâncias. É um apelo à ação da mais alta ordem, a ação de direcionar conscientemente sua imaginação e assumir a sensação de que seus desejos foram realizados. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre o papel dos outros nesse processo. Você pode estar pensando, mas e minha família, meus amigos, meus colegas, eles não têm voz na minha realidade? E a isso eu respondo que todos em seu mundo são você projetado para fora. Eles são reflexos de sua própria consciência, desempenhando os papéis que você lhes atribuiu
por meio de suas crenças e suposições. Isso não significa que os outros não existam ou que seu livre-arbítrio seja negado. Significa, antes, que a sua experiência dos outros, a forma como eles o tratam, como respondem a você, é um reflexo direto do seu próprio autoconceito e das suas suposições sobre eles. Mude o seu conceito de si mesmo e dos outros, e verá uma mudança correspondente nas suas relações e interações. Esta compreensão liberta-o da necessidade de mudar os outros ou de esperar que as circunstâncias externas melhorem. Coloca o poder diretamente nas suas mãos. Você percebe que, para mudar o seu mundo, você só precisa mudar a si mesmo. Mas devo alertá-lo. Esse poder vem com uma grande responsabilidade. À medida que você desperta para a sua verdadeira natureza, como o poder operante no seu mundo, você não pode mais culpar os outros ou as circunstâncias externas pelas suas condições de vida. Você deve estar disposto a assumir total responsabilidade pelos seus pensamentos, suas suposições e, consequentemente, pelas suas experiências de vida. Isso, meus queridos amigos, é o que significa viver verdadeiramente. Não desperdiçar o precioso dom da vida que lhe foi concedido. Significa despertar do sono da limitação e da vitimização e reivindicar seu lugar de direito como Criador consciente, como expressão individualizada do divino. Mas como, você pode perguntar, alguém começa essa jornada de despertar? Como alguém começa a aplicar esses princípios na vida cotidiana? A resposta está em uma prática que chamo de revisão. A revisão é a arte de reimaginar conscientemente eventos passados de uma forma que se alinhe com seus desejos. Ela se baseia na compreensão de que o tempo é apenas consciência construtiva e que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente no eterno agora. Quando você se envolve na revisão, não está negando ou suprimindo o que parece ter acontecido. Em vez disso, você está exercendo seu direito divino como criador de escolher qual versão dos eventos deseja tornar real em sua consciência. Lembre-se de que não é o evento externo em si que molda sua vida, mas sua reação a ele, sua interpretação dele. Deixe-me dar um exemplo. Suponha que você teve uma interação desagradável com um colega de trabalho. A abordagem convencional seria reproduzir o evento em sua mente, reforçando as emoções negativas e potencialmente carregando essa energia para interações futuras. Mas, com a revisão, você fecharia os olhos e reimaginaria a cena como gostaria que tivesse acontecido. Veja seu colega respondendo com gentileza e compreensão. Sinta o calor de uma interação positiva. Torne essa nova versão tão vívida e real em sua imaginação que ela substitua a memória original. À medida que você pratica a revisão de forma consistente, começará a haver uma transformação notável em sua vida. Não apenas suas experiências presentes e futuras começarão a se alinhar com suas versões revisadas do passado, mas você também desenvolverá uma profunda sensação de paz e empoderamento, sabendo que não está mais à mercê de eventos passados ou circunstâncias externas. Mas a revisão não se limita a eventos recentes. Você pode revisar qualquer aspecto da história da sua vida, qualquer crença ou suposição que não lhe sirva mais. Você foi informado quando criança que não era inteligente o suficiente, não era talentoso o suficiente, não era digno de amor ou sucesso. Revise essas crenças limitantes. Volte em sua imaginação e ouça palavras de incentivo e apoio. Sinta a confiança e a segurança que vem de conhecer seu valor e potencial infinitos. Essa prática de revisão não se trata de negar a realidade ou viver em fantasia. Trata-se de compreender a verdadeira natureza da realidade como uma projeção da consciência e exercer seu direito divino de escolher qual versão dos eventos você deseja tornar real em seu mundo. Agora, posso sentir que alguns de vocês podem estar se sentindo oprimidos pela magnitude desse ensinamento. Você pode estar pensando que tudo isso parece maravilhoso, Neville. Mas por onde eu começo? Como eu coloco isso em prática na minha vida diária? A isso eu digo, comece com o fim em mente. Escolha um desejo, algo que você deseja ser, fazer ou ter. Pode ser qualquer coisa. Um novo emprego, um relacionamento amoroso, melhor saúde, abundância financeira, seja o que for,
Defina claramente em sua mente. Agora, feche os olhos e entre em um estado de relaxamento. Liberte toda a atenção do seu corpo e da sua mente. À medida que relaxa, comece a imaginar uma cena que implique a realização do seu desejo. Torne-a o mais vívida e real possível. Envolva todos os seus sentidos. O que você veria, ouviria, sentiria, cheiraria, saborearia se o seu desejo já tivesse sido realizado. Mais importante ainda, sinta a emoção do seu desejo realizado. Sinta a alegria, a gratidão, a sensação de realização, pois é esse sentimento que é o segredo do seu poder criativo. Seu estado emocional é o canal através do qual seus atos imaginários são impressos na mente subconsciente e trazidos à manifestação física. Ao sair desse ato imaginário, leve o sentimento consigo. Deixe-o permear todo o seu ser. Viva partindo do princípio de que o que você imaginou já é um fato. É isso que significa viver no fim das contas. Agora vem a parte crucial. Você deve persistir nessa suposição. Você deve tornar seu ato imaginário mais real para você do que a evidência dos seus sentidos físicos. É aqui que a maioria das pessoas vacila. Elas permitem que a realidade aparente do mundo exterior ofusque seu ato imaginário. Elas desistem ao primeiro sinal de que as coisas não estão mudando tão rapidamente quanto gostariam. Mas eu lhe garanto que se você persistir na sua suposição, se permanecer fiel ao seu ato imaginário, seu mundo exterior terá que se conformar à sua convicção interior. É uma lei. Lembre-se de que o seu mundo exterior nada mais é do que um reflexo do seu estado interior de consciência. Essa persistência, essa fé inabalável na realidade do seu ato imaginário, é o que separa aqueles que transformam suas vidas daqueles que continuam a viver em frustração e limitação. É a chave para não desperdiçar a sua vida, para viver com propósito e poder. Mas deixe-me ser claro, não se trata de forçar ou desejar que as coisas aconteçam. Não se trata de luta ou esforço. Trata-se de alinhar-se com o processo criativo natural do universo. Trata-se de permitir que seus desejos se desdobrem naturalmente e sem esforço, enquanto você mantém a consciência de sua realização. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre o papel da ação nesse processo. Você pode estar pensando, mas Neville, certamente precisamos fazer algo para manifestar nossos desejos. E a isso eu respondo que a ação inspirada fluirá naturalmente do seu estado assumido. Quando você realmente viver no fim, quando incorporar plenamente o estado de seu desejo realizado, você se verá naturalmente guiado a dar os passos necessários para trazer seu desejo à manifestação física. Mas essa ação não parecerá um esforço ou uma luta. Será a ação calma e confiante de alguém que sabe que seu desejo já é um fato. Essa é a diferença entre desperdiçar sua vida em lutas infrutíferas e viver com propósito e poder. É a diferença entre tentar fazer as coisas acontecerem pela força da vontade e permitir que o bem flua naturalmente para você à medida que se alinha com o poder criativo do universo. Mas devo avisá-lo que, ao começar a aplicar esses princípios, você poderá enfrentar desafios. Você poderá encontrar dúvidas, tanto dentro de si mesmo quanto nos outros. Você poderá enfrentar aparentes contratempos ou atrasos. É aí que sua fé será testada. Lembre-se de que o mundo exterior pode não refletir imediatamente seu novo estado interior. Pode haver um intervalo de tempo entre seu ato imaginário e sua manifestação física. Esse período, que chamo de sábado, é um tempo de descanso e segurança. É um tempo para permanecer fiel à sua suposição, independentemente das aparências. Durante esse tempo, você pode ser tentado a duvidar, a questionar se seu ato imaginário foi real ou eficaz. Você pode ser tentado a retornar aos seus antigos padrões de pensamento e comportamento, mas eu o exorto a não vacilar. Mantenha-se firme em sua suposição, pois é a sua fé, sua suposição persistente, que, em última análise, remodelará a sua realidade. Isso, meus queridos amigos, é um verdadeiro teste do seu poder criativo. É fácil acreditar quando as coisas estão indo bem, quando o mundo exterior está alinhado com os seus desejos. Mas é preciso fé verdadeira, compreensão real da sua natureza divina, para persistir na sua suposição quando tudo parece contradizê-la.
Mas eu lhes garanto que, se persistirem, se permanecerem fiéis ao seu ato imaginário, verão milagres se desenrolarem em suas vidas. Vocês testemunharão o poder de sua consciência para remodelar sua realidade de maneiras que podem parecer impossíveis do seu ponto de vista atual. Agora, vamos abordar outro aspecto crucial para não desperdiçar sua vida: a importância de viver no momento presente. Muitas pessoas desperdiçam suas vidas remoendo constantemente o passado ou antecipando ansiosamente o futuro. Elas não percebem que o momento presente é o único ponto de poder, o único lugar onde a vida pode ser verdadeiramente vivida e experimentada. Quando você entende a lei da suposição, percebe que o passado não tem poder sobre você, a menos que você aceite esse poder. Você o concede por meio de suas suposições presentes. O futuro não é algo a ser temido ou aguardado ansiosamente, mas algo que você está criando agora por meio do seu estado atual de consciência. Viver no momento presente não significa ignorar o passado ou deixar de planejar o futuro. Significa estar plenamente consciente e atento ao aqui e agora. Reconhecer que este momento é onde reside todo o seu poder criado. Significa usar sua imaginação de forma construtiva para criar o futuro que você deseja, em vez de deixar sua mente vagar sem rumo ou se apegar a experiências passadas negativas. Essa consciência do momento presente é crucial para uma manifestação eficaz, pois é somente no momento presente que você pode assumir a sensação de seu desejo realizado. É somente no agora que você pode imprimir em seu subconsciente a realidade que deseja experimentar. Além disso, viver no momento presente permite que você aprecie e desfrute plenamente a vida que está criando. Muitas pessoas desperdiçam suas vidas perseguindo constantemente objetivos futuros. Nunca param para apreciar a jornada ou o momento presente. Elas não percebem que a vida não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser vivida e desfrutada. Ao viver plenamente o presente, você pode experimentar a alegria e a satisfação de estar vivo enquanto ainda trabalha para alcançar seus desejos. Outro aspecto crucial para não desperdiçar sua vida é compreender a importância do seu autoconceito. Seu autoconceito, ou as crenças e suposições que você tem sobre si mesmo, é a base sobre a qual toda a sua experiência de vida é construída. Muitas pessoas desperdiçam suas vidas aceitando crenças limitantes sobre si mesmas, nunca percebendo seu verdadeiro potencial. Elas passam a vida acreditando que não são boas o suficiente, inteligentes o suficiente, dignas do amor que já existe dentro delas. Mas eu lhe digo que essas crenças nada mais são do que ilusões, sombras projetadas pelo pensamento limitado do homem. Para viver verdadeiramente, para aproveitar ao máximo o dom divino da vida, você deve cultivar um autoconceito que esteja alinhado com seus desejos e sua verdadeira natureza divina. Isso significa escolher conscientemente ver a si mesmo como a pessoa que deseja ser, independentemente das circunstâncias atuais ou das experiências passadas. Significa afirmar sua natureza divina, seu potencial infinito, sua dignidade de todas as coisas boas. À medida que mantiver consistentemente esse autoconceito elevado, você descobrirá que seu mundo exterior se remodelará para corresponder à sua convicção interior. Concluindo, meus queridos amigos, a chave para não desperdiçar sua vida está em despertar para sua verdadeira natureza como um ser criativo divino. Está em compreender e aplicar a lei da suposição, em viver a partir do fim, em reviver seu passado, em estar totalmente presente no agora e em cultivar um autoconceito que esteja alinhado com suas mais elevadas aspirações. Significa assumir total responsabilidade por sua experiência de vida, reconhecendo que você é o autor de sua própria história, o criador de sua própria realidade. Ao embarcar nessa jornada de despertar e criação consciente, lembre-se de que você nunca está sozinho. O poder criativo infinito do universo está sempre com você, pois é a sua própria essência. Confie nesse poder, tenha fé na sua natureza divina e persista nas suas suposições, pois, ao fazer isso, você testemunhará o desdobramento milagroso de uma vida além dos seus sonhos mais loucos.
Uma vida com propósito, realização e verdadeira alegria. Isso, meus amigos, é o que significa viver verdadeiramente, aproveitar ao máximo o precioso dom da vida. Vá em frente agora e crie a vida que você deseja, pois tudo é possível para aquele que acredita. Senhoras e senhores, quero que saibam que o poder de transformar sua mente e, consequentemente, sua vida está dentro de vocês. Ele sempre esteve lá, esperando para ser despertado e aproveitado. Vamos começar entendendo o que significa ser mentalmente forte. Não é apenas a ausência de fraqueza ou a capacidade de suportar dificuldades. Não, a força mental é muito mais profunda. É a capacidade de moldar sua realidade com o poder da sua imaginação e crença. É a fé inabalável na lei que diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Vocês veem, meus queridos amigos, o mundo que vocês experimentam nada mais é do que uma projeção externa do seu estado interior. Seus pensamentos, crenças e suposições criam a estrutura da sua realidade. Portanto, tornar-se mentalmente forte é obter domínio sobre o seu mundo interior, cultivar uma mente que esteja alinhada com os seus desejos mais profundos e as suas mais elevadas aspirações. Agora você pode estar se perguntando: como posso alcançar essa força mental? A resposta, garanto-lhe, é mais simples do que você imagina. No entanto, requer dedicação e prática. O primeiro passo é reconhecer o imenso poder da sua imaginação. Sua imaginação não é uma faculdade frívola destinada a devaneios idólatras. É a oficina onde você forja seu destino. Neville Goddard disse uma vez: a imaginação do homem é o poder redentor de Deus no homem. Essa afirmação resume uma verdade profunda. Sua imaginação é a chave para transformar sua vida. Quando você aprende a usar sua imaginação de forma deliberada e consistente, você acessa um poder que pode mover montanhas, dividir mares e remodelar toda a sua existência. Mas como usar a imaginação de forma eficaz? O segredo está no que chamo de viver no fim. Isso significa que você deve imaginar e sentir a realidade do seu desejo como se ele já tivesse sido realizado. Você deve entrar no estado de desejo realizado, incorporando os pensamentos, sentimentos e crenças da pessoa que já alcançou o que você deseja. Deixe-me dar um exemplo. Suponha que você deseja se tornar mais confiante e assertivo. Em vez de se concentrar no seu estado atual de timidez ou insegurança, você se imagina como a pessoa confiante e assertiva que deseja ser. Você sentiria a satisfação, a paz e a certeza que vêm com o fato de ser essa pessoa. Você andaria, falaria e se comportaria como se já fosse a personificação da confiança e da assertividade. Essa prática de viver no resultado final não é mero pensamento positivo ou afirmação. É um exercício psicológico e espiritual profundo que alinha todo o seu ser com o estado desejado. À medida que você persiste nessa prática, descobrirá que seu mundo exterior começa a se conformar à sua visão interior. Essa é a lei da suposição em ação. O que você supõe ser verdade se torna verdade em sua experiência. Agora, alguns de vocês podem estar pensando: mas Neville, como posso imaginar algo que parece tão distante da minha realidade atual? É aqui que a força mental realmente entra em ação. É preciso disciplina e persistência para manter sua visão diante de evidências contrárias. É preciso confiar na realidade invisível da sua imaginação mais do que nos fatos aparentes dos seus sentidos físicos. Lembre-se, meus amigos, que o que você vê no mundo ao seu redor nada mais é do que a projeção de pensamentos e crenças passadas. É a colheita das sementes plantadas no passado. Mas, neste exato momento, você tem o poder de plantar novas sementes, de imaginar uma nova realidade, de ser. Essa é a essência da força mental. A capacidade de manter firme sua visão, independentemente das circunstâncias atuais. Vamos nos aprofundar nesse conceito. O mundo que você vê é maia, ilusão. É um jogo de sombras, um reflexo da sua consciência. Quando você realmente compreender essa verdade, entenderá que, para mudar o seu mundo, você só precisa mudar a sua consciência. É aqui que a prática da revisão se torna inestimável. A revisão é a arte de reimaginar eventos passados,
de uma forma que se alinhe com os seus desejos. Se você passou por fracassos ou decepções, em vez de ficar remoendo essas experiências e reforçando-as em sua consciência, você pode revisá-las. Imagine como você gostaria que a situação tivesse se desenrolado. Sinta a alegria e a satisfação desse cenário revisado como se ele tivesse realmente acontecido. Essa prática de revisão não significa negar a realidade ou viver em fantasias. Trata-se de compreender a natureza fluida do tempo e da memória e usar essa compreensão a seu favor. Ao revisar o passado em sua imaginação, você altera a trajetória do seu futuro. Você planta novas sementes no solo fértil do seu subconsciente. Sementes que, inevitavelmente, brotarão e darão frutos em sua experiência. À medida que você se envolve nessas práticas, vivendo no fim e na revisão, você começará a notar uma mudança em seu estado mental. Você se tornará mais resiliente, mais otimista, mais certo do seu poder de moldar sua realidade. Isso é força mental em ação. É a capacidade de manter um estado de espírito positivo e determinado, independentemente das circunstâncias externas. Mas, deixe-me ser claro, meus queridos amigos, força mental não é forçar as coisas a acontecerem por meio da pura força de vontade. Não se trata de lutar contra a corrente da vida. Trata-se, sim, de se alinhar com o fluxo natural da criação. Trata-se de compreender e aplicar as leis que governam o universo. Uma dessas leis fundamentais é a lei da suposição. Essa lei afirma que tudo o que você supõe ser verdade se manifestará em sua realidade. Suas suposições, conscientes ou inconscientes, moldam seu mundo. Portanto, para se tornar mentalmente forte, você deve se tornar consciente de suas suposições e aprender a escolher conscientemente aquelas que servem ao seu bem maior. Por exemplo, se você supõe que a vida é uma luta e que o sucesso é difícil de alcançar, você experimentará uma realidade que confirma essas suposições. Por outro lado, se você assume que a vida é abundante e que o sucesso vem facilmente para você, sua experiência refletirá essas crenças. O segredo é tomar consciência das suas suposições e escolher deliberadamente aquelas que se alinham com os seus desejos. Esse processo de tomar consciência e mudar as suas suposições requer disciplina mental. Exige que você se torne o guardião da porta da sua mente, monitorando cuidadosamente os pensamentos e crenças que você permite que se enraizem na sua consciência. Essa vigilância é uma marca registrada da força mental. Agora, você pode estar se perguntando: como posso mudar suposições e crenças profundamente arraigadas? A resposta está na prática do que chamo de lei da reversibilidade. Essa lei afirma que, embora os sentimentos sigam os pensamentos também seguem os sentimentos. Em outras palavras, ao induzir deliberadamente o estado emocional associado ao seu desejo, você pode evocar pensamentos e suposições que se alinham a esse estado. Deixe-me explicar melhor. Suponha que você queira cultivar uma suposição de abundância. Em vez de tentar forçar-se a ter pensamentos abundantes, você induziria o sentimento de abundância. Você imaginaria como seria ter abundância em todas as áreas da sua vida. À medida que persistir nesse sentimento, você descobrirá que os pensamentos de falta e escassez desaparecem naturalmente, substituídos por pensamentos e suposições de abundância. Essa prática de induzir estados emocionais é uma ferramenta poderosa para a força mental. Ela permite que você contorne a resistência da sua mente racional e influencie diretamente o seu subconsciente, onde residem suas crenças e suposições mais profundas. À medida que você domina essa técnica, você se tornará mais hábil em moldar seu estado mental à vontade. Mas lembre-se, meus amigos, força mental não significa suprimir ou negar emoções negativas. Significa compreender a natureza transitória de todos os estados emocionais e aprender a navegá-los com habilidade. Quando emoções desafiadoras surgirem, reconheça-as, mas não se identifique com elas. Veja-as como nuvens passageiras no vasto céu da sua consciência. Essa capacidade de observar suas emoções sem ser consumido por elas é um aspecto crucial da força mental. Ela permite que você mantenha o estado de consciência escolhido mesmo diante da adversidade.
Permite que você responda aos desafios da vida com clareza e propósito, em vez de reagir com medo ou raiva. À medida que você cultiva essa postura observadora, começará a perceber a lacuna entre o estímulo e a resposta. Nessa lacuna reside o seu poder de escolher sua reação. É aí que reside a verdadeira liberdade. À medida que você se torna mais consciente dessa lacuna, perceberá que está se tornando menos reativo e mais responsivo aos eventos da vida. Agora, vamos discutir outro aspecto vital da força mental: o poder do seu diálogo interno. As conversas que você tem consigo mesmo moldam sua realidade de maneiras profundas. Portanto, para se tornar mentalmente forte, você deve se tornar profundamente consciente do seu diálogo interno e aprender a direcioná-lo conscientemente. Muitas pessoas inconscientemente se envolvem em um diálogo interno negativo, criticando-se constantemente e reforçando crenças limitantes. Esse diálogo interno negativo é como um veneno que corrompe seu estado mental e emocional. Para neutralizar isso, você deve aprender a falar consigo mesmo com gentileza e encorajamento. Mas não basta simplesmente substituir o diálogo interno negativo por afirmações positivas. Você deve ir mais fundo. Você deve falar consigo mesmo da perspectiva do seu eu ideal, a versão de você que já alcançou o que deseja. Não se trata de enganar a si mesmo, mas de alinhar seu diálogo interno com a sua visão mais elevada de si mesmo. Por exemplo, em vez de dizer, espero poder me tornar mais confiante, você diria, sou confiante e seguro de mim mesmo em todas as situações. Em vez de dizer, vou tentar ser mais bem-sucedido, você diria, sou bem-sucedido em todos os meus empreendimentos. Essa mudança na linguagem pode parecer sutil, mas seus efeitos são profundos. Ela alinha sua mente consciente com seu subconsciente, criando uma sinergia poderosa que o impulsiona em direção aos seus objetivos. Lembre-se, meus queridos amigos, as palavras que você diz a si mesmo são como sementes plantadas no solo fértil do seu subconsciente. Escolha essas palavras com cuidado, pois elas crescerão e darão frutos em sua experiência. Esse uso consciente da linguagem é uma marca registrada da força mental. Agora, vamos nos aprofundar em outro aspecto crucial da força mental: o poder do foco. Sua capacidade de direcionar e manter sua atenção é um fator determinante do seu estado mental e, consequentemente, da sua experiência de vida. Em um mundo cheio de distrações, a capacidade de concentrar sua mente é mais valiosa do que nunca. Mas em que você deve se concentrar? A resposta é simples, mas profunda. Concentre-se no que você quer, não no que você não quer. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas gastam sua energia mental pensando em seus problemas, medos e limitações. Elas se concentram no que está errado em suas vidas, em vez de se concentrarem no que desejam criar. Lembre-se, meus amigos, a energia flui para onde a atenção se dirige. Aquilo em que você se concentra consistentemente se expandirá em sua experiência. Portanto, para se tornar mentalmente forte, você deve treinar sua mente para se concentrar nos resultados desejados, na vida que deseja criar, na pessoa que aspira a ser. Isso não significa ignorar os problemas ou desafios quando eles surgem. Significa abordá-los com uma mentalidade voltada para soluções. Em vez de se fixar no problema, concentre sua atenção em encontrar uma solução. Faça a si mesmo perguntas empoderadoras, como: como posso transformar essa situação em vantagem ou que oportunidade de crescimento esse desafio apresenta? À medida que você cultiva esse hábito de atenção focada, você descobrirá que sua força mental está crescendo. Você se tornará menos reativo às circunstâncias externas e mais proativo na construção da sua realidade. Você desenvolverá uma sensação de calma interior e certeza que lhe permitirá navegar pelos altos e baixos da vida com graça e equilíbrio. Agora, vamos discutir outro aspecto vital da força mental: o poder da persistência. A capacidade de persistir no curso de ação escolhido, apesar dos obstáculos e contratempos, é uma marca registrada de uma mente forte. É fácil manter um estado mental positivo quando as coisas estão indo bem. O verdadeiro teste de força mental vem quando você enfrenta adversidades. Persistência
não significa empurrar teimosamente obstáculos intransponíveis. Significa manter sua fé em sua visão, mesmo quando as evidências externas parecem contradizê-la. Significa manter-se firme em sua suposição de sucesso, mesmo quando ocorrem fracassos temporários. Significa continuar vivendo até o fim, para sentir a realidade do seu desejo, mesmo quando as circunstâncias atuais parecem muito distantes do seu objetivo. Lembrem-se, meus queridos amigos, que a manifestação nem sempre é instantânea. Muitas vezes, há um intervalo de tempo entre a concepção de um desejo em sua imaginação e seu aparecimento na realidade física. Esse intervalo é um teste de sua fé e persistência. Aqueles que conseguem manter o estado de consciência escolhido, independentemente das circunstâncias externas, são aqueles que acabam por conseguir manifestar os seus desejos. Pense nisso desta forma. Quando planta uma semente no solo, não a desenterra todos os dias para verificar o seu progresso. Confia no processo natural de crescimento. Continua a regar e a nutrir o solo, sabendo que, no devido tempo, a semente irá germinar e crescer até se tornar uma planta. O mesmo princípio se aplica às sementes dos seus desejos. Plante-as no solo fértil do seu subconsciente. Sua tarefa é continuar nutrindo essas sementes através da sua imaginação e dos seus sentimentos. Confie na lei, sabendo que o que você plantou inevitavelmente dará frutos. Essa fé inabalável, essa persistência em manter sua visão, é uma demonstração poderosa de força mental. Agora vamos explorar outro aspecto crucial da força mental, o poder do desapego. À primeira vista, isso pode parecer paradoxal. Como o desapego pode contribuir para a força mental? Não é importante ser apaixonado e comprometido com nossos objetivos? A verdade é que o desapego não tem a ver com falta de desejo ou compromisso. Trata-se de liberar a ansiedade e o desespero que muitas vezes acompanham o desejo intenso. Quando você está excessivamente apegado a um resultado específico, você cria resistência. Você fica tenso e com medo, constantemente preocupado se o seu desejo vai se concretizar ou não. A verdadeira força mental vem de um lugar de calma certeza. É a capacidade de desejar algo profundamente, de trabalhar consistentemente para alcançá-lo e, ao mesmo tempo, confiar no desenrolar perfeito dos acontecimentos. É saber que, independentemente de um desejo específico se manifestar ou não, você é completo e inteiro como é. Esse estado de desapego permite que você permaneça centrado e equilibrado, independentemente das circunstâncias externas. Ele permite que você aproveite a jornada, em vez de se fixar apenas no destino. Isso o liberta da montanha-russa emocional de relacionamentos e desespero que vem com o apego aos resultados. Para cultivar esse desapego, pratique entregar seus desejos ao seu eu superior, ao divino dentro de você. Depois de fazer sua parte, vivendo o presente, sentindo a realidade do seu desejo, confie que a inteligência infinita do universo trará o melhor resultado possível, da melhor maneira possível, no melhor momento possível. E essa entrega não é resignação passiva, é confiança ativa. É o reconhecimento de que, embora você tenha o poder de moldar sua realidade por meio de sua imaginação e suposições, a maneira exata e o momento da manifestação nem sempre estão sob seu controle consciente. Esse equilíbrio entre criação ativa e rendição é uma marca registrada da verdadeira força mental. Agora, meus queridos amigos, vamos discutir outro aspecto vital da força mental, o poder da autodisciplina. Autodisciplina é a capacidade de controlar seus pensamentos, emoções e ações a serviço de seus objetivos superiores. É a ponte entre suas intenções e seus resultados. Muitas pessoas acreditam erroneamente que autodisciplina é forçar-se a fazer coisas que não querem, mas a verdadeira autodisciplina vem de um profundo alinhamento com sua visão mais elevada para si mesmo. Quando você tem clareza sobre o que realmente quer, quando consegue sentir a realidade do seu desejo, a autodisciplina se torna natural e fácil. Por exemplo, se você realmente incorpora o estado de ser uma pessoa bem-sucedida e produtiva, você naturalmente se envolverá em comportamentos que apoiam esse estado. Você não precisará se forçar a trabalhar duro ou a gerenciar seu tempo de forma eficaz.
Esses comportamentos fluirão naturalmente do seu estado de ser assumido. É por isso que a prática de viver no fim é tão poderosa. Ao assumir consistentemente o estado de seu desejo realizado, você naturalmente alinha seus pensamentos, emoções e ações com esse estado. Esse alinhamento é a essência da autodisciplina. No entanto, isso não significa que você não enfrentará desafios ou momentos de fraqueza. Força mental não significa nunca sentir dúvida ou medo. Significa como você reage a essas experiências quando elas surgem. Significa sua capacidade de retornar ao estado de consciência escolhido, mesmo após lapsos temporários. É aqui que a prática da revisão se torna inestimável. Se você perceber que está caindo em velhos padrões de pensamento ou comportamento, não se culpe. Em vez disso, revise a experiência em sua imaginação. Veja-se respondendo de uma maneira que esteja alinhada com a sua visão mais elevada de si mesmo. Sinta a satisfação e o orgulho de ter demonstrado autodisciplina e força mental. À medida que você persistir nessa prática, descobrirá que sua capacidade de autodisciplina está crescendo. Você se tornará mais consistente em seus pensamentos, emoções e ações. Essa consistência é uma manifestação poderosa de força mental. Agora, vamos explorar outro aspecto crucial da força mental: o poder da gratidão. A gratidão não é apenas uma convenção social educada. É um estado de consciência poderoso que pode transformar toda a sua experiência de vida. Quando você cultiva uma atitude de gratidão, você se alinha com a abundância do universo. Você muda seu foco do que lhe falta para o que já tem. Essa mudança de foco altera toda a sua vibração, tornando você um ímã para experiências mais positivas. Mas a gratidão não é apenas ser grato pelas coisas boas da vida. A verdadeira força mental vem da capacidade de encontrar algo pelo qual ser grato em todas as situações, mesmo aquelas que parecem desafiadoras ou desagradáveis à primeira vista. Lembrem-se, meus amigos, toda experiência, toda circunstância contém em si a semente de um benefício maior equivalente. Quando você consegue manter uma atitude de gratidão, mesmo diante de adversidades aparentes, você demonstra verdadeira força mental. Além disso, a gratidão é um poderoso antídoto para o medo e a ansiedade. Quando você se concentra no que é grato, não consegue se concentrar simultaneamente no que teme. É por isso que a prática da gratidão é tão eficaz na construção da resiliência mental. Eu encorajo você a tornar a gratidão uma prática diária. Todos os dias, reserve um tempo para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Sinta profundamente a emoção da gratidão. Deixe-a permear todo o seu ser. Ao fazer isso de forma consistente, você perceberá que seu estado mental se tornará mais positivo e resiliente. Agora, vamos discutir outro aspecto vital da força mental: o poder do perdão. Muitas pessoas carregam o peso de mágoas e ressentimentos do passado, sem perceber o quanto essas emoções negativas drenam sua energia mental e emocional.